Então, Paulinho, o que mais te desafia hoje em ser pai de uma adolescente? A primeira já é bombástica, né? Eu acho que o maior desafio, Neuza, de ser um pai de uma adolescente o desafio é comigo. Eu acho que é interno o desafio. Porque não vem com o manual, né? Eu sempre digo no meu consultório que não existe faculdade para ser pai e mãe porque não há professores. É tão difícil, que não tem faculdade, porque não existem professores. Sabe que eu fiz um curso uma vez e no curso eu entendi que o meu papel é não atrapalhar minha filha. Que profundo. Porque vou te dar um exemplo assim do que eu acho que no dia a dia, de como eu tento não fazer isso. Porque a pessoa pode ser o que ela quiser. Ela só não pode querer que isso não tenha rebote nenhum. Eu posso ser o que eu quiser, mas eu não posso querer que as pessoas não tenham nenhuma reação com o que eu quero ser. Sim. Quando eu sou uma pessoa, as pessoas reagem a quem eu sou. Sim. Então, o que eu tento com a Celine é deixar ela ser ela, sem interferir, porque às vezes ela quer fazer alguma coisa e eu, tipo, quer comprar alguma coisa, sei lá, filha, agora não dá, não tem dinheiro e tal. E às vezes ela fica braba. E tudo bem. E antes eu ficava bravo porque ela ficava braba. Mas eu entendi que ela tem o direito de ficar braba. Claro. Ela só não tem o direito de querer bater o pé e que vamos comprar amanhã. Isso não, né? Mas, assim, ela pode ficar chateada, ela pode ficar frustrada. E, assim, é difícil... para mim foi um pouco difícil entender esse movimento dela e saber que ela é uma pessoa, ela é um ser humano, ela vai sentir isso. Então, eu acho que o maior desafio de criar um filho é a gente entender. Até porque o adolescente, ele no córtex pré-frontal, ele só amadurece realmente aos 25 anos. E ele é responsável pelos impulsos. E é natural que a Celine e todos os adolescentes, eles fiquem chateados e eles não compreendam, muitas vezes, a nossa atitude como pais. E vão ficar chateados, e vão ficar indignados. E aí entra o papel do pai e da mãe, porque nós somos os adultos, e não os adolescentes. E está tudo certo. Sim. O meu papel, eu sinto que é evitar o máximo de danos, né? Sim. Mas nem sempre é possível evitar danos. Às vezes vai ter o dano, né? É que, na verdade, nós, pais, somos uma ponte entre o nosso filho que está como criança e vai passar pela fase da adolescência e vai ir para a fase adulta. Entendi. Então, quando o adolescente entra na fase do adolescer, que a gente chama, toda a família está na fase da adolescência, que a gente chama adolescer. Então, nós adultos somos uma ponte e está tudo certo. Entendi. E o que os pais muitas vezes não entendem é que nós também estamos na fase da adolescência. O que muitas vezes acontece é que os adolescentes muitas vezes sentam na mesa. O braço é mais comprido, as pernas é mais comprida, vira prato, vira copo, quebra isso, quebra aquilo. E os pais chamam a atenção. Mas o adolescente não faz isso por querer. Ele faz isso porque os braços estão atrapalhando. Aí o pai e a mãe dizem assim, tira os pés daí, tira... Não, só arruma um lugar diferente na mesa, na ponta da mesa, ou num lugar mais confortável, porque ele está... aprendendo. Ele está aprendendo e a família toda está aprendendo junto. Muitas vezes o adolescente faz coisas que ele não faz por querer. É a fase do impulso.
E isso está difícil para ele também. Aí o que o pai tem que fazer, o pai e a mãe tem que fazer? Tem que acolher. E eu acho que é isso que tu está querendo dizer. Eu tenho que acolher a minha filha. É isso que eu digo, que a gente tenta minimizar, né? Minimizar que ela sofra lá na frente depois, porque a gente é cristão, né? E a gente entende o quanto Deus nos ama. Sim. Mas a gente entende o quanto a sociedade não ama. Sim. Então, tu dizer para ela assim, Deus te ama como tu é. Deus não tem problema nenhum contigo. Sim. Mas a sociedade tem. Então, isso tu vai sofrer lá fora. Isso tu vai sofrer lá fora. Tu pode ser o que tu quiser, tu pode fazer o que tu quiser. Mas a sociedade vai te dar um rebote. Eu sempre digo, a sociedade não vai te amar como Deus te ama. E como eu te amo e como a mãe te ama. A sociedade vai achar que tu tem que fazer aquilo que eles acham que tu tem que fazer. E do jeito que eles querem. Do jeito que eles querem, do jeito que eles acham que é certo. E a tua cabecinha tem que estar preparada que as pessoas não vão te aceitar. E aí, assim, essa caminhada, ela machuca a gente também, que é pai e mãe, né? Porque ninguém quer ver um filho chorar, um filho sofrer. O filho muda de escola e vem novos bullying, novas amizades, novas pessoas novas pessoas que ela ainda não sabe como lidar, né? Então, tem que estar na retaguarda para chorar junto, para ficar feliz junto, para dizer, a gente está aqui, vai, erra e volta, mas eu vou estar aqui. E eu sempre digo para ela assim, tu pode ir e fazer o que tu quiser. A gente sempre está aqui, né? Quando tu for e vai quebrar a cara e vai te estraçalhar e pode ser que dê tudo errado, volta que a gente está aqui e a gente junta os cacos junto e a gente vai estar junto, a gente vai chorar junto, vai fazer tudo junto. Porque, Neuza, não tem manual para mim ensinar ela, não tem manual para ela aprender a sair para fora de casa, não tem manual para nada. Sim. É ir, sentir e voltar. E pensar em como que tu vai reagir. Eu sempre digo que os pais, nós pais, né, porque eu também tenho filhos, ensinam os filhos dentro de casa com amor. E a vida lá fora ensina com a dor. Isso é um ditado muito antigo, da época dos meus pais. Mas é um dos ditados mais sábios que a gente conhece, né? Nós, pais, ensinamos com amor e a vida ensina com a dor. Não, e parece muito alegórico assim quando a gente fala isso, mas é muito verdade, porque é bem isso. Ninguém tem uma piada, né, que diz que filho e peido só aguenta quem faz, né? Não tem essa a gente pode tolerar as pessoas, a gente tolera, a gente faz um esforço, mas igual um filho o filho a gente tolera muito mais. Sim. Eu fui músico um bom tempo na minha vida, então eu sempre tive instrumentos caros, essas coisas assim, não deixava ninguém chegar perto. Quando a Celine nasceu, ela subia em cima, ela pegava, ela derrubava, ela brincava, não estava nem aí. E aí eu tinha que me cuidar, porque ela ia na casa dos outros, e eu tinha que prestar atenção, mas ela não pode mexer nas coisas dos outros. Né? Então... Sim, a questão é que filho, a gente muitas vezes abre tantas exceções para filhos, né? E muitas vezes a gente esquece de dar o limite. Essa é a verdade. Porque para nós está tudo bem, né? Mas a gente chega num lugar que às vezes para a pessoa não está tudo bem. E não está tudo bem mesmo, né? Porque a gente tem que dar limite. Exato. E dar limite é amor. E dar limite é amor. Porque se a gente não der, vai ser pior depois, né? Vai ser pior depois. Eu digo assim, vai quebrar alguma coisa em casa, é uma coisa, é qualquer coisa. Tipo assim, é um copo que quebrou, sei lá, é uma TV que quebrou, enfim. Só que assim, para mim não tem problema isso. Sim. Porque ela, para mim, é mais importante que aquilo ali. Só que lá fora não vai ser essa reação que ela vai receber, né? Então eu entendo quando as pessoas dizem assim, a gente precisa ensinar. Precisa ensinar porque lá fora vai ser pior, né? Sim. E tu tocou num assunto muito importante. Nós temos que ensinar limites para os nossos filhos. Por quê?
porque eles têm que ter limites em tudo, limites e rotinas. Porque se eles não tiverem isso, eles não vão ser adultos que vão dar conta das suas coisas mais tarde. Concordo. Precisa ter... Eu acho que precisa ter responsabilidade, né? Preciso levantar na hora certa, preciso, enfim, arrumar o quarto, ir para a escola, porque é assim que a gente aprende a viver em comunidade, viver em sociedade, né? Tu faz a tua parte, eu faço a minha. Né? E até, eu sempre volto naquele ponto assim, filha, tu não quer sofrer lá na frente? E às vezes não adianta falar, né, Neuza? Sim. Filha, tu não quer sofrer lá na frente? Então, assim, eu tô te falando, tu te absorve se tu quiser, se tu, né? Mas se tu não levantar e não chegar na hora certa, as pessoas vão começar a te olhar atravessada. Tem regras. É tudo tu que vai colher, não sou eu. Eu vou colher de tabela, né? Porque a gente fica sentido, mas... Sim, é verdade. Você já se pegou sem saber como conversar com a tua filha e como tu lida com esses momentos? Às vezes tem coisas que eles contam pra gente que a gente se arrepia, né? E ainda bem que eles contam. Sim. Porque tem alguns adolescentes que não contam. Eles contam para a gente em consultório e os pais nem imaginam. Olha, Neuza, assim, eu vou levantar as mãos para o céu, eu vou dar graças a Deus e assim, não é mérito nosso, né? Assim, é só por Deus às vezes que tem coisa que acontece, porque a Celine ela sempre foi muito aberta, talvez porque a gente dá abertura, né? Não sei, mas eu não tive outro filho para saber também, né? Se estava fazendo certo ou errado. Mas a Celine ela sempre contou muita coisa. E, assim, muitas coisas chocam a gente quando a gente... Tipo assim, às vezes até de coisas, de vontades dela, de desejos dela, de coisas muito pessoais dela, assim, que ela conta e eu digo assim, não estou preparado para esse assunto para ainda. escutar isso. Para escutar isso. Aí a gente finge naturalidade, parece que... Né, Não, finge demência. Finge demência, abstrai, né? Finge demência, né? Mas... E quando ela te conta alguma coisa que te deixa paralisado, né? O que tu faz com isso, Paulinho? Porque, com certeza, quem está nos escutando vai querer saber. Sim, o que tu faz com isso? Eu já tive várias reações. Né? Eu acho que eu já tive reação de ficar brabo, de explodir, assim, né? E depois ter que ir lá pedir desculpa, pedir perdão. Eu já tive reação de dar um conselho na hora e não ser o mais assertivo. E eu acho que o que eu tenho feito de mais sensato agora é, se eu não tenho resposta, eu não falo nada, sabe? Se é alguma coisa que ela tá triste, eu abraço, digo, filha, vamos esperar, vamos achar junto uma solução. Isso. Ou se eu já tenho, né, se eu já imagino algo que eu possa falar, assim, ou até se já passou por isso, ou né? se eu já passei, né? E eu sempre também, Neuza, tento dizer assim para ela, filha, eu já fiz assim, né? Quem sabe tu, né? Mas eu nunca tento dar eu nunca tento impor. Dá uma resposta pronta. Ou eu sempre tento fazer ela refletir, às vezes com um exemplo de que eu tenha passado, né? Filha, eu já fiz assim e aí aconteceu tal coisa com o que eu fiz, né? Mas eu também deixo ela livre para ela tentar, né, pensar a respeito e ela criar alguma coisa. Alguma coisa para sair de tal situação, né? Porque, enfim, o que serviu para mim pode não servir para ela, né? Até porque são épocas diferentes, né? E hoje está tudo tão mudado. E com a vinda da tecnologia, né? Hoje eles têm acesso a tantas coisas que nós não tínhamos antigamente. Desculpe, tu não é tão velho, né? Mas mas eu tenho 41, né, Neuza? Sim. Eu tive acesso a coisas que o meu pai não teve. Então, a minha época já foi bem à frente da dele. Sim. Imagina, ele tem 65, eu acho, e eu tenho 20 anos a menos que ele. Já foi uma distância longe. Sim.
E a Celine tem 25 anos a menos que eu, Sim, né? E foi um salto muito maior do que... sim, é. Mas é que com a vinda da tecnologia, muita coisa mudou. Eles têm acesso a tudo, Sim, tudo, qualquer coisa. absolutamente a tudo, né? Tudo. Então, você sente que sua presença está realmente fazendo a diferença na sua filha, na vida da sua filha? E por quê? Eu acho que ela teria que responder, né, isso, mas eu acho que a gente estar presente em casa, estar presente que eu digo não é estar em casa, Sim, não é estar fisicamente lá, mas é estar presente. presente, né, independente de distância, Sim. a presença pode existir, né? Não é presença Não física. é presença física, é Não. presença de e às vezes, isso me confundia muito também, sabe, Neuzinha? Por exemplo, assim, eu e o meu pai, a gente tem um relacionamento que a gente não conversa muito. A gente... Não é que a gente é afastado, mas, tipo assim, a gente não fica se mandando mensagem, às vezes a gente Sim. passa um mês sem se falar. Mas quando a gente está junto, é bom, é gostoso, é intenso, sabe? Se ele precisa, ele sabe que ele pode me ligar, se eu Claro. preciso, eu sei. Então... eu tento deixar a Celine assim Tranquila. bem à vontade, assim. Eu não fico cobrando ela, filha, tu tá só no quarto, tu não vem ficar comigo na sala, porque eu também penso que se eu quero que ela fique ali, eu preciso proporcionar algo para que ela venha. Sim. Então, eu acho que estar presente é isso. Eu estou ali para ela quando ela quiser que eu esteja, Sim. quando ela precisa que eu esteja, né? E é isso, eu acho que não tem muito mistério nisso. Eu te fiz essa pergunta porque eu admiro a tua história, Paulinho. Aham. Eu te admiro e admiro a tua história. Obrigado. E quem passou por tudo que tu passou na vida e por aquilo que tu acabou de falar em relação ao estar presente na vida da tua filha, para a tua filha deve ser um privilégio ter o pai que ela tem, o pai e a mãe. Vai me fazer chorar. Não é fazer chorar, né? Mas é um privilégio para a Celine ter o pai e a mãe que ela tem. E quando tu diz que tu consegue, por tudo que tu passou, estar próximo do teu pai, mesmo estando longe, e estar disponível para ele o tempo que ele quiser, no momento que ele quiser, isso é algo realmente que toca o coração. Então, a Celine é uma privilegiada em ter o Paulinho e a Cris como pais. E como é que é ter a Celine longe e perto ao mesmo tempo? Longe e perto. É que eu acho que ela me ama. Eu tenho certeza absoluta disso. Então eu não sinto falta dela, sabe? Porque adolescente se tranca no quarto, Óbvio, né? não, sabe? Eu não vou conseguir que ela, pai, é legal ficar sentado aqui contigo tomando chimarrão olhando para a TV. Ela não é assim. Ela quer falar com as amigas dela, ela quer sair, ela quer ir para baladinha, sabe? Sim. Essa é ela. Essa é a Celine. Essa é a Celine, mas quando ela chega em casa, ela diz: nossa, pai, foi legal lá na balada, porque não sei o quê. E me abraça e me beija e diz: pai, tô indo dormir, tá? Amanhã a gente se fala. Tipo, para mim, Tá tudo certo. tá tudo bem, sabe? A minha filha tá aqui, tá em casa, Sim. ela voltou para casa. Sim. E até por toda a experiência de vida que tu teve, né? Por tudo que tu passou. Por tudo que tu presenciou. Acho que é bem isso, né? Pode ser. Por tudo que tu presenciou, por tudo que tu viveu, por tudo que tu passou. Eu acho que é bem por isso que tu consegue deixar tua filha perto, mesmo estando longe. Amém, só por Deus. Só por Deus. Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho a si mesmo no dia em que sua filha nasceu, qual seria esse conselho? Eu teria, se eu pudesse voltar no tempo e dizer para mim daquele dia, eu me encontrar comigo daquele dia, eu diria assim: sai da onde tu tá, porque esse lugar tá te fazendo mal. Esse lugar vai fazer mal para tua família, esse lugar vai fazer mal para tua filha. Porque a gente vivia enclausurado na religião, em dogma,
imundícia, assim, sabe? Foi um tempo horrível na minha vida, assim. Foram 5 anos de regresso, assim, na minha vida, porque a gente sofreu muito com gente que tentava dominar, com gente que era possessiva, com gente que... para te ter uma ideia, eu tinha que avisar até se eu ia comprar um carro novo. E aí, com gente que era autoritária com os filhos, e aí eu por um breve momento, fui isso, sabe? Aprendi a ser isso, achava que estava fazendo certo. Graças a Deus, acho que Deus um dia jogou um raio lá de cima e disse assim, cara, Acorda para a acorda, tu vida. tá... Isso quando nasceu Quando tua essa Aline filha. nasceu, Eu acho ali que a gente congregou nesse lugar uns 2 anos antes dela nascer e ficou mais uns 2 anos depois que ela nasceu, assim. Mas eu me arrependo todos os dias, Neuza, todos os dias de ter passado nesse lugar. E assim, é uma... Se eu fosse militante de alguma coisa, assim, eu não sou militante de nada, mas se eu fosse militante, era para pessoas saírem de lugares como esse, sabe? De abandonarem essa teologia dominante de domínio sobre as pessoas, sabe? Porque isso fez um mal, assim, para minha vida, para nossa vida, que a gente levou muito tempo para conseguir, acho que voltar na estaca zero para depois ser família mesmo, sabe? Eu não conheço essa parte da tua vida, Paulinho. Para mim, um pouco... Eu não gosto muito de falar, porque quando a gente Eu fala, respeito. Não, é só pelo fato de... Eu não sei até onde eu posso ir para não expor as pessoas, Ah, tá. sabe? Ok. Mas, assim, dentro de mim já está resolvido. Já encontrei, já pedi perdão, a gente tem relacionamento. Tá. Mas, assim, eu, como Paulinho, para mim, foi um regresso, assim, de vida, ter participado desse tipo de religião. Tá. Porque é bem religião. Não é religião na palavra... Porque a palavra religião é religar, né? Sim. Mas hoje a religião tem outro sentido. Eu fui um cara religioso e a minha casa afundou por causa disso. Entendi. Eu tive quando eu realmente encontrei o amor de Deus, que a graça que nos libertou, foi que eu aprendi a amar minha esposa, aprendi a amar minha filha, aprendi que eu podia ser um cara leve, que podia amar as pessoas como As elas... coisas podiam fluir. Eu posso amar a Neuza como ela é. Ela não precisa mudar para me agradar, sabe? Cada um tem um jeito. E tu não pode viver isso só fora de casa. Isso não pode... Se tu lê a Bíblia e tu tem ela como manual, não pode ser só... Não pode ser só quando tu lê. Tu tem que tentar... Tu tem que viver isso. Tu não pode ser hipócrita, né, Neuzinha? Tipo, cara, eu leio, prego, mas eu não vivo. Sim. Então, não vive. Então, não prega, né? Tu pode viver do jeito que tu quiser, porque eu aprendi que Deus não me cobra isso, Neuza. Sim. Deus não está me cobrando para eu viver de A, B ou C. Mas eu acho que é coerente se eu falo para ser assim, eu ser, sabe? Tu tem que ser boa o tempo todo. Tu tem que ser boa. Tu tem que ser boa o tempo todo. Caso contrário, a vida cobra. A vida cobra. De um jeito ou de outro, a vida cobra. E tu tem que ser o que tu fala, né? Senão não fala. Senão Pelo não menos fala. não fala, né? Não cria expectativa nas pessoas, né? Sim. Porque de um jeito ou de outro, a vida cobra. Mas não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, respondeu. Mas se eu pudesse me dar um conselho, há 16 anos atrás eu diria assim, a palavra é essa, tu está vivendo teologia do domínio, tu está vivendo dominado por outras pessoas, e Deus não quer escravos, Neuza. Sim. Deus, Ele quer filhos, Ele quer gente que se achegue nele, porque eu fico olhando no meu relacionamento com meu pai, eu digo assim, eu vou lá porque eu quero. Meu pai não me obriga a ir lá. Sim. E Deus só quer vá lá. Sim. E vá bem. E vá bem. E se eu não quiser ir, tá tudo bem. Sabe? Então, esse negócio de ter que estar, ter que fazer, ter que não sei o quê. Eu digo assim, o cara tem que ser muito inteligente hoje para me pegar de novo, porque... Sim. Não... Sim. Não... Como você percebe a influência dos amigos e das redes sociais no desenvolvimento da tua filha? Total. Total. Esse é um caminho, é uma faca de 2 gumes, né?
Porque como a gente influencia, os amigos influenciam, o professor influencia, a psicóloga influencia, tudo influencia, né, Neuza? É. E daí tu diz assim... E tem os dois lados, né? E tem para os dois lados, assim. Tem coisas que os amigos influenciam que é bom, mas a maioria a gente... Não é que é ruim, mas a gente fica arrepiado, diz assim, bah, tu vai viver isso agora? Né? Tu quer... E até porque o adolescente, ele tem a necessidade de pertencer. Uhum. Ele tem que pertencer ao grupo de amigos. Uhum. Senão, ele se desestrutura. Ele tem que pertencer ao grupo do balé, que é aonde a Celine pertence também, né? A academia, a escola, as melhores amigas, né? Então, o adolescente tem a necessidade de pertencimento. Primeiro, ela pertencia ao pai e à mãe. Depois, ela tem os grupos aos quais eles pertencem. E depois, na fase adulta, tem outros pertencimentos. Mas no adolescer, tem os grupos. E o grupo, às vezes, é difícil da gente não competir com o grupo, né? Sim. Sim, porque nós queremos o melhor para os nossos filhos. E, ao mesmo tempo que eu também sei assim, que tem coisa que ela precisa passar para aprender, e eles não têm um senso de risco, né? Não. Eles não têm um senso de risco. Então, às vezes eu digo para ela assim, ó, filha, desculpa, mas eu, assim, ó, não é que tu, por exemplo, assim, pai, queria ir numa festa em tal lugar. Eu digo, filha, não é que tu vai lá e vai fazer coisa de errada. Agora, assim, ó, eu não quero essa noite ficar aqui agoniado, esperando tu voltar ou sabendo lá o que vai acontecer. Então, assim, ó, por favor, fique em casa hoje, não me deixe agoniado hoje, sabe? Eu coloco para ela também a aflição que eu estou sentindo, e em vez de dizer, filha, tu não vai, ponto, e acabou. E quando tu fala isso, ela compreende? Ela compreende. Às vezes ela diz assim, pai, eu fico triste de não ir, mas eu fico mais triste de te deixar assim. Que bom. Porque, assim, Neuza, tem dias que eu estou tranquilo, mas tem dias que eu fico com uma agonia, com o coração apertado, e aí eu divido com ela. E a gente sente, né? Parece que a gente está pressentindo alguma coisa, né? A gente sente. Aí eu digo para ela assim, filha, o pai está assim hoje, eu estou agoniado, assim, ó, se tu quiser ir, eu vou te levar, vou te buscar, mas eu estou com meu coração muito agoniado. Ela diz, pai, então, de boa, eu vou ficar em casa, sabe? A gente tem essa troca. Essa abertura, assim, conversa bem tranquilo sobre isso. Mas é difícil, né? É bem difícil, assim. É bem difícil porque, ao mesmo tempo que eu não quero privar ela de viver as coisinhas dela. E eu sei que tem lugar que não tem problema de ir, sabe, Neuzinha? Sim. Mas tem vezes que a gente sente, assim, e a gente conversa e a gente tenta sempre chegar num... Eu acho muito bonita essa troca tua e da Celine. Porque a maioria dos pais não consegue ter essa troca. Porque é uma construção isso que vocês têm. É uma construção. E a maioria dos pais não tem. É que é ruim ser arbitrário, né, Neuza? Eu acho que as experiências que eu vivi, assim, desse negócio que eu estava te falando de dominar, de ser dominado, assim, isso me fez muito mal. Então, eu tento não ser com as pessoas. A gente não faz com os outros o que a gente não gostaria que não... Não é nem com a gente, né? Não fazer com o outro o que o outro não gostaria que fizesse. Exato. E é por aí. E o que eu vejo com vocês é que é uma construção. E é tão lindo. Não quer dizer que a gente acerta sempre, né? Não. Mas semana retrasada, eu fiz uma palestra numa escola onde eu dizia para os pais que ser pai de adolescente não é querer acertar sempre, mas é ter a coragem de entrar nessa construção. E tem que ter muita coragem. E sabe, Inês, eu acho que a gente se aproximou muito, eu e a C, porque eu nunca escondi que eu estava errado. Ou às vezes, mesmo achando que eu estava errado, mas eu vi que eu machuquei ela. Pedir desculpas. Fala e pede perdão, pede desculpa, recolhe. Né? Diz, filha, eu não soube, né?
eu estava na minha razão de pai, mas eu podia ter falado diferente, não precisava ter gritado, sabe? E daí, como eu sei que já machucou ela, na próxima eu penso um pouco mais antes de falar. Então, mas é que nem falou, é uma construção, assim, sabe? E às vezes eu me decepciono comigo, assim, porque, cara, que retardado. Assim. Por que eu fiz isso? Eu já pedi desculpas para os meus filhos. Meus filhos já são adultos. O Matheus tem 40 e o Gustavo 35. Mas eu já pedi desculpas para eles por não ter sido a mãe que eu gostaria de ter sido com eles há muitos anos atrás. Por falta de conhecimento, por falta de experiência, por uma série de coisas. Né? Mas eles me disseram, mãe, mas tu fez o melhor. Não, mas eu gostaria de ter sido muito melhor do que eu fui. E está tudo certo. Está tudo bem. Mas tu vê a maturidade deles, né? Mãe, foi o melhor que deu. É que nem a minha mãe, né? Meu pai, eles acabaram se separando, eu fiquei com a mãe, né? Com 4 anos. E aí o pai deu a assistência que ele podia, do jeito que ele conseguia, e a mãe também, né? Mas a mãe cuidava de mim, ia trabalhar, e eu ficava bastante tempo sem ela, a avó acabei ficando com a avó. E cada um fez a sua história. Sim. E do jeito que conseguiu, do jeito que achou que fez certo, né? Sim. Não quer dizer que não ame. Sim. Né? Mas eu gostaria de ter sido bem melhor. Mas não consegui. Mas a gente aproveita o processo, né? Mas hoje eu tento ser, então, uma boa avó. Né? A gente dá as bardas. E como? Como você cria momentos de conexão e presença com a tua filha? A gente gosta muito de sair nós 3, sabe? Eu, a Cris e a C, assim. A Cris já me falou, leva ela para jantar sozinha uma hora e tal, né? Acho que é bem legal. Acho que é bem legal, assim, eu nunca fiz isso. Mas a gente até sai bastante nós 3, assim. A gente não tem muitos, mas quando tem é intenso, assim, é gostoso, assim, de fazer. Tu sabe que eu já viajei sozinha com o Matheus e já viajei sozinha com o Gustavo. Foi? E olha, tu não tem noção do quanto isso criou conexão com a gente. Vou ter que fazer isso. Sabe? Ó, sem comentários. Teve algumas vezes que ela diz, hoje eu vou te ajudar a trabalhar. Eu disse, vamos então. E aí ela foi comigo para cidades pertinhas aqui, né? E aí ela me ajudava a abrir um tripé, pegar a câmera, não sei o quê, assim. Foram momentos bem legais, assim, entre só eu e ela, assim. Mas a maioria das vezes a gente sai nós 3, assim. Mas essa sugestão que a Cris deu, eu acho que é bem legal. Eu vou ter que fazer uma hora mesmo. Sabe? Sair para jantar, viajar um final de semana, só vocês 2. Eu vou fazer isso. De repente, que ela escolha o lugar onde ela quer ir contigo. E a Celine, ela gosta de dar coisa para as pessoas, né? Então a gente tenta proporcionar isso em datas assim, né? Tipo, filha, a Cris compra um presente para ela dar para mim, né? Dia dos Pais, o aniversário, e eu faço a mesma coisa, né? Sim. A gente levanta, faz café, leva para a mãe na cama, essas coisas assim. Então a gente tenta criar momentos. Criar momentos assim, mas nada forçado. A gente deixa tudo tentar ir. Se eu vejo que ela não está afim também, eu já não fico lá enchendo o saco, sabe? Sim. E a gente tenta ir assim, de boa. Mas essa questão de viajar juntos é muito legal. Eu vou ter que criar essa experiência com ela. Eu acho que vai ser muito legal. Eu viajei junto com o Matheus, quando ele já não morava mais aqui, né? Aí eu viajei com ele. Depois eu viajei com o Gustavo em 2 momentos também. E cria conexões, assim, muito legais. Vou botar como meta para fazer esse ano ainda uma viagem. Não precisa ser uma viagem longa. Sim, mas tenta escolher um lugar onde vocês possam criar conexão. Tá bom. Isso. Tem alguma atividade que a gente possa... Entendi. Entendi. É uma sugestão. Boa dica. Tá. Vou tentar fazer. Paulinho, eu gostaria de te agradecer. Tu sabe que tu e a Cris e a Celine têm um lugar todo especial na minha vida.
vocês têm a minha admiração, minha profunda admiração. Eu tenho vocês como meus filhos e conhecendo a tua história de vida e a história de vocês enquanto casal e toda a caminhada de vocês, né? Não podia ter escolhido um paizão melhor, né? Um paizão de uma alma tão grande assim. E quero deixar meu beijo, meu abraço e dizer assim que eu tenho o privilégio de ter vocês comigo, tá? Muito obrigada. A recíproca é verdadeira, né? A Cris, a gente sempre fala muito assim, enquanto a gente se conectou, né? Contigo, o santo bateu, que nem diz o outro, né? Desde as primeiras vezes que a gente se viu, né? Assim, a Neuzinha toda carinhosa, assim, né? Aquele colo que abraça a gente, né? Então, a gente é muito feliz também de te ter no nosso círculo de amizade. Que bom. E que não fique só no profissional, né? Que a gente possa tomar uns vinhos por aí, um café. Não, eu já convidei para vocês irem lá em casa fazer uma jantinha e tomar um vinho. A gente vai sim. Vai sim, que eu amo muito vocês. A gente também. A recíproca é muito verdadeira. Pode acreditar. Gratidão. Obrigado. Tá?